Bem-vinda agora à nossa segunda lei hermétrica, a lei da correspondência. Já traz aí o teu caderno, a tua água, o teu lápis, caneta. Mete-te de forma confortável e desliga todas as notificações porque a aula vai começar. É uma aula baseada no livro O Kybalion, traz-nos o conhecimento da filosofia hermétrica. Estas 7 leis vão-te dar sustento na lei da atração, compreenderes como funcionar com estas energias, com a parte quântica, como realmente transformares a tua vida. Os segredos que foram muitas vezes ocultos, mas que agora estão abertos para ti. Então vamos começar, como sempre, por o quê? Pelo axioma. O axioma que é essa frase enigmática, secreta, mas que realmente define a lei. Os planos da correspondência, não é? O axioma. O que está em cima é como o que está em baixo. E o que está em baixo é como o que está em cima. O Kybalion. Gente, olhem que poderoso. O que está em cima é como o que está em baixo. E o que está em baixo é como o que está em cima. Esta lei é muitas vezes representada pela árvore da vida. Não sei se tu já viste esse arquétipo. É muito, muito poderoso. Eu vou desenhar aqui como se fosse uma árvore. Vamos ver aqui se fosse uma árvore no outono, certo? Eu vou agora meter a verde assim como se fosse a copa. Mas imaginem no outono é mais compreensível. Mas isto é uma árvore. Não pode ser a árvore mais bonita que tu tenhas visto até hoje, mas é uma árvore. Mas se virarmos ao contrário, o que está em cima é o mesmo que está em baixo. E o que está em baixo é o mesmo que está em cima. Gente, ela é muito, muito representada, esta lei, pela árvore, chamada árvore da vida. Hoje vamos entender então qual é esse conceito, não é? E agora sempre que tu estiveres na presença desse arquétipo, tu vais entender que é sobre esta lei que está ali representada numa imagem, certo? E podes usar também na tua vida porque é muito, muito importante. Cada vez que tu olhares, tu vais te lembrar desta lei, certo? Bom, podemos também ver esta lei numa frase que Jesus disse. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que será ligado no céu será ligado na terra. Então, olhem este mestre ascensionado, quão poderoso, quantas lições ele nos deixou, não é? E esta frase também foi dita por ele, não é? Então, já traz também este conceito da lei hermétrica, da segunda lei, que é a lei da correspondência. Então, para entendermos isto da lei da correspondência, vamos ter que entender também que todas as leis estão correlacionadas, certo? Então, na última lei, que foi a lei do mentalismo, nós aprendemos que o todo nos mentaliza, está ali num grande drama pessoal, não é? Como se ele estivesse a vivenciar uma série, não é? Onde as pessoas, cada pessoa tem a sua historiazinha que impacta a outra. Então, as diferentes vidas, umas impactadas pelas outras. Ou seja, vamos supor que agora o Vítor, antes de chegar a casa, tem um acidente, é atropelado, certo? Isso vai impactar a minha vida, porque depois ele, por exemplo, pode precisar de mais cuidados, eu posso ter que mudar a minha vida, o meu pensamento acerca até de atropelamentos, dependendo da situação, certo? Então vai impactar a nossa vida. Mas também vai impactar, por exemplo, direto ou indiretamente, a vida de quem o atropelou. Talvez a pessoa que eu tenha atropelado vai ter medo de pegar num carro. Jamais vai querer pegar num carro e vai ficar com aquele trauma, com aquela consciência pesada e por conta disso vai se afastar da namorada. Porque vai se começar a fechar, vai começar a sentir-se não merecedor. E por conta disso, a namorada, em vez de se casar com ele, vai se casar com o melhor amigo. Então, como se vai casar com o melhor amigo, há ali um corte. Gente, então imaginem as históriazinhas, os impactos. Então, todos estamos nesta mesma rede, todos somos um. E o todo está a meditar esse drama, certo? De toda a gente dos diferentes planos. Na página 78 desta versão, diz aqui o seguinte. O segundo grande princípio hermétrico incorpora a verdade de que existe harmonia, correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e ser. Olhem aqui, manifestação, vida e ser. Esta afirmação é verdadeira porque tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte.
E as mesmas leis, princípios e características aplicam-se a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta o seu fenómeno no seu próprio plano. Para facilitar a meditação e o estudo, a filosofia hermética considera que o universo se pode dividir em 3 grandes classes de fenómenos, conhecidos como os 3 grandes planos. Então, já vimos aqui. Eles dizem, ok, tudo está correlacionado. Porquê? Porque provém da mesma fonte, certo? Então, não importa se é unidade, se é uma sociedade, se é uma comunidade, se é uma família, se é um país, se é um continente e o planeta inteiro e até outros planos. Tudo impacta, certo? Porque tudo provém da mesma fonte e tudo estamos aí ligados. Ele diz, para facilitar, vamos dividir 3 grandes superplanos, certo? Então, quais são esses grandes planos? Agora é o momento de apontares. O primeiro grande plano é o plano físico. Olha aí, o plano físico. O segundo grande plano é o grande plano mental. Mental, né? Tudo é mente. Tudo é mental, então tinha que ser um plano também. E o terceiro ponto, o grande plano espiritual. Olha que incrível, então. O plano físico, mental e espiritual. Estes são os 3 grandes planos. Porém, ele diz o seguinte aqui, estas divisões são mais ou menos arbitrárias, porque a verdade é que não são mais do que graus ascendentes na grande escala da vida, sendo o ponto mais baixo a matéria indiferenciada e o ponto mais elevado o espírito. Então ele diz, é mais ou menos assim, ok? Só estamos aqui a vos organizar para ser fácil o entendimento. Mas o nível mais baixo é o plano físico, depois vem o plano mental e o mais elevado é o plano espiritual, ok? E isto difere-se a nível de vibração. Vibração mais densa e vibração mais elevada, certo? Compreendido? Ok. E ele diz, além disso, os diversos planos esfumam-se uns nos outros, pelo que não se pode estabelecer uma divisão firme e nítida entre a parte superior do plano e a inferior do outro plano. Então, não há uma etapa que diga assim, ok, a partir daqui é plano físico ou plano mental, a partir daqui é mente e aqui é espírito. Não, eles esfumam-se, há essa correlação, essa harmonia, essa correspondência entre os diferentes planos, certo? Em resumo, os 3 grandes planos podem ser considerados 3 grandes grupos de graus de manifestação de vida. Então, estes grandes planos são grupos de graus de manifestação de vida. Ele diz assim, embora o propósito deste livro não nos permita entrar em explicação extensa dos mesmos, daremos aqui uma descrição geral deles. Então, a partir daqui, eles começam a tentar explicar com o que podem e com o que a ciência também permite na altura e com o que eles sabem decifrar cada plano, certo? Bom, só que eles dizem que não dá tempo para eles explicarem tudo nitidamente. Então, eles têm um conhecimento muito profundo e esta parte do livro também é assim, mais da área da ciência também. Nós usamos como se fosse uma régua para medir, né? Nós usamos neste plano, por exemplo, o quê? O comprimento, a altura, a largura, não é? Então a gente mede, a gente faz uma medida desta sala, tem X metros de altura, X metros de largura, X metros de comprimento, certo? E tu tens aí uma medida do espaço. Só que realmente ele diz, às vezes, existe uma outra. Há uma outra dimensão de coisas criadas ou medida em lida reta, conhecida pelos ocultistas, mas também pelos cientistas. Então, para além deste comprimento, largura, né, quilómetros e tudo mais que tu medes, existe uma outra medida em linha reta, que é conhecida há muito tempo pelos ocultistas e que está a começar a ser conhecida agora pelos cientistas. Apesar destes últimos, né, que é os cientistas, não a chamarem com o termo dimensão. Eles não falam no nome de dimensão. E esta nova dimensão, que futuramente será mais investigada como quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos.
olhem que poderoso. Hoje em dia, nós da parte da espiritualidade, sabemos, não é, que estamos aí bem no avanço da jornada da quarta dimensão, quinta dimensão. E então ele diz assim, esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Vibração. Vocês sabem que atualmente na ciência, sim, já se sabe que o átomo é energia, já se está a entrar muito por aí, mesmo na ciência. Então é muito incrível ver um livro que já é centenário a falar disto. Então olhem o quão poderoso isto é, gente. É muito lindo, é muito, muito lindo. Eu fico tão feliz de ver este entrelaçamento entre a ciência e a espiritualidade, que foi sempre isso que eu nunca gostei muito. Eu sempre quis essa parte da ciência para dar sustento às minhas crenças e certamente tu também procuras esse ver para crer, não é? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que há algo mais e que a ciência não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então a gente sente que há algo mais e é muito lindo este casamento. Estes 3 grandes planos são só para te dar esse sustento, essa organização do pensamento, certo? Aqui é mais energia, menos energia, mais denso aqui, né? Que é mais matéria, se formos a ver, e menos energia. Mais energia, menos matéria, menos denso é. Então nós temos esta escala. Ele diz, o átomo, não é, de matéria, a unidade de força, a mente do homem, a existência do arcanjo, são graus de uma escala. Então o que te difere a ti de um arcanjo é a escala vibracional. O que difere a ti de uma minhoca é a escala vibracional. O que difere a ti de uma pedra é a escala vibracional. O que me difere a mim desta mesa é a escala vibracional. Então tudo isto é medido, é tudo a mesma coisa, provém da mesma fonte. Só que o que difere são as vibrações. Se tudo é energia, só que esta energia, ela vibra numa vibração diferente. E nós vamos aprender isso melhor na próxima lei, que é a lei da vibração, certo? Mas continuando, o que ele diz também aqui são: a matéria é antes uma forma de energia. Ela é energia num coeficiente inferior de vibrações de uma certa espécie. Então ele diz, a matéria que vocês veem, que vocês tocam, é energia. Ela vibra numa vibração mais baixa, numa certa espécie. Gente, olhem que poderoso. Então é isso. Mas é energia. Já está comprovado pela ciência isso. Ok? Então ele diz que dentro de cada plano, então dentro do plano físico, há 7 subplanos. E dentro de cada subplano, desse plano físico, há mais 7 subplanos. E dentro desses 7 planos, há mais 7 subplanos. Então cada plano, cada subplano se divide em 7. Cada ramificação. Então se formos a pensar também na árvore, a árvore não tem um ramo. Eu apaguei a árvore, não é? Mas a árvore, ela não tem um ramo. E às vezes esse mesmo ramo da árvore, não é? Ele não se divide em ramificações. Então vamos dizer que ele se divide em 7 ramificações. E cada ramificação é mais 7 ramificações. E cada mais 7. Gente, estão a entender? Então é muito, muito incrível. Eu sei que não deve dar para ver muito bem, não é? Mas cada ramo tem 7 ramificações e dessas 7 mais 7 e de 7 mais 7. Cada uma se divide em 7 ramificações. Bom, então ele aqui no livro explica, por exemplo, os graus de cada energia, não é? Do plano da matéria, por exemplo, temos os sólidos, os líquidos e gasosos, temos a matéria radium, temos também o éter, não é? Que é o plano da substância etérica, que faz parte do plano da matéria, que é o quê? O elo entre a matéria e a energia. Então, ele fala de cada subplano desse plano. E dentro do reino mineral, por exemplo, também existem subplanos. Então, olhem que poderoso. Dentro da vida mineral, do gasoso, não é? Então a gente vê diferentes gases, em diferentes escalas. Certo ou mentira? Então é incrível, é muito incrível. Abre-nos assim um leque de possibilidades. Então estes são os 3 grandes planos. Certo? O plano físico, ele vai dar correspondência ao plano da ação. Então, neste mundo físico, tu tens que agir, tens que ir, fazer, certo? Então, é o plano da ação, é o mundo das ações.
Depois aqui o plano mental é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. De onde é que vêm as tuas ideias? Da mente, do mental, dessa conexão. Faz sentido? E depois o espiritual, Mari. É um plano da inspiração. Da inspiração. Então, quando tu tens essa inspiração, quando tens essa pineal aberta, essa glândula pineal que é realmente representada muito pela parte espiritual, essa ligação entre a parte espiritual e a tua parte física, certo? Não é essa limitação, não é como me fala aqui no Kybalion, mas é bem essa inspiração. Tu sentes-te inspirada, tu sentes-te com vontade de viver, percebes? Mesmo que tu não entendas a vida, mas tu sentes-te inspirada a prosseguir a tua jornada aqui na Terra. E isso é muito importante. Porque para tu agires, tu tens que ter ideia e tu tens que ter a inspiração, essa vontade de viver, de prosseguir. Se tu não tiveres a ação, mas por exemplo, tens ideias, mas tens a inspiração, mas não te mexeres, não vai acontecer nada na tua vida. Não vai acontecer nada. Tu tens que agir, tu tens que te mover, ninguém vai fazer acontecer por ti. Ninguém. Ninguém, a não seres tu. Tu tens que te mover, mexer. Ok? Se tu tiveres a ação e a ideia, tu até tens uma ideia, tu até sabes como fazer, mas não estás nada inspirado, não estás, não te sentes aqui, não te sentes bem na terra, não tens inspiração, não vai acontecer nada. Isto tem que estar alinhado, no mínimo. Se tu tiveres duas, normalmente a terceira vai acontecer, não é? Como eu estava a falar há pouco. Tens a ideia e tens a inspiração. Normalmente tu vais ter esse impulso de entrar em ação. Mas no mínimo duas delas tens que ter, certo? Agora não podes só ter ação, mas não saberes, não tens os pensamentos em ordem, uma hora estás a fazer uma coisa, outra hora estás em outra, e não tens inspiração, gente, fica confuso. Então, esta é a ordem. Quanto maior é a consciência, né, mais se consegue ser, fazer e ter. Mais se consegue ser, fazer e ter. Essa tríade também é muito, muito importante. Mas quanto maior for a tua consciência, porque se for menor, tu só vais pensar no quê? No ter. Ai, só tenho que ter, toda a gente me tem que dar porque eu tenho que ter. Eu não vou fazer nada e eu não preciso de ser nada. Isso é um nível muito baixo. Então, isto tem que estar sempre em equilíbrio. Então, em cada plano, quando ele fala em cada plano, e mesmo ele falou dos arcanjos e tudo mais, o ouro, por exemplo, o ouro, né? Ele está a vibrar também num subplano, certo? Num plano e dentro do plano, no seu subplano. E fala aqui no livro Kybalion que eles têm os seus amores e desamores. Então esses subplanos têm os amores e subamores. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, vamos agora migrar para o mundo mineral, vegetal, né? Vegetal. Por exemplo, uma planta está provado, né, através de vários estudos e várias teorias, que as plantas elas sentem. Elas têm os seus amores e desamores. Elas sabem se tu as amas ou se tu as odeias. E se tu colocares amor, falares com as plantas, colocares música bonita, se tu disseres que gostas dela, mesmo quando vêm as visitas, ai, que planta linda, ai, é tão linda, né? Eu adoro esta planta, é muito linda. Ela vai se revigorar, ela vai sentir, ela vai estar feliz. Agora se tu disseres, esta planta é feia, oh, até tomara que ela seque, está aí, sim, e não gostares dela, não lhe ligares nenhuma, ela vai sentir, mas mais tarde ela vai secar. O mundo mineral, o ouro. Porquê é que as pessoas assim de prosperidade e abundância, elas adoram o ouro? Porque o ouro está numa vibração elevada, correspondente à abundância, à riqueza, não é? Prosperidade. Então elas sentem essa admiração. Se tu não sentires admiração pelo ouro, ai, eu não gosto do ouro, o ouro, ai, que coisa dourada, não gosto nada disso. Ele vai sentir. O que é que vai fazer? Vai se afastar de ti. Então em cada plano tem os seus amores e desamores. Então existem vários planos. Para quem gosta de estudar tipo, sobre Atlântida, sobre arcturianos, os arcturianos são a partir da quinta dimensão, são de seres de quinta dimensão que trabalham com seres até a 11ª, 15ª dimensão, penso. Certo?
Então são seres de outra dimensão. Então os arcturianos existem numa outra dimensão. Os unicórnios existem numa outra dimensão. Os pleiadianos existem numa outra dimensão. Só que nós somos seres limitados, que temos essas sensações limitadas. Nós até achamos, pelas nossas percepções, somos mais matéria do que energia, quando já está comprovado pela ciência ao contrário. Certo? Então existem vários planos da realidade. E se para ti fica assim um pouco confuso isto, se tu não acreditas muito nisso, ou se já te surgiram, assim de caras, assistires a um documentário, uma minissérie documental, que neste momento está na Netflix, que se chama OVNIs, Projetos Não Secretos. Porque antes eram secretos. Antigamente, se existisse um avistamento de um OVNI, as testemunhas eram interrogadas, eram descredibilizadas à cara podre, desmentidas. Hoje em dia não. Esses arquivos estão todos documentados, todos confirmados pelo FBI e trazidos agora à tona ao público, porque chegou-se a um limite que eles não conseguem mais, né? Mais desmentir. Bem assim dizer. Então, de tanto tentarem guardar, agora sim está aí. Então, abre-te a assistires, a questionar-te. Será que é mesmo? Assiste para que a tua mente consiga abrir a mais possibilidades. A acreditar em algo mais, para além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca e daquilo que a gente sente. Então os arcanjos, os anjos vivem em outro. Não é no mundo físico. Não são humanos. Não eram humanos, não eram anjos. Então eles já vivem numa outra dimensão. Certo? Os anjos e arcanjos. Certo? Está compreendido? Então existe essa infinita linhagem na régua que eu apaguei. Na régua, o que difere é a vibração. A escala de vibração entre os diferentes planos. Certo? Compreendido, gente! Eu espero que esteja bem compreendido. Super sugiro a leitura para complemento desta aula. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder e bora lá, repete esta aula para entrar as coisas na tua mente e bora lá passar para a próxima lei. Cada lei vai se entrelaçando e vai dar sustento à compreensão de cada uma delas. Boa?